Opa! Provavelmente a galera aqui do canal já tá ligado que eu adoro fazer review de jogo velho e jogo nada a ver. Recentemente eu até trouxe duas reviews de jogos mais recentes, que foi Undertale e Helltaker, que foram dois vídeos muito bons no canal, muito obrigado a todo mundo. Mas aproveitando a Summer Sale que a gente teve esse mês, que deu um monte de desconto na Steam, eu resolvi caçar um pouco por games velhos. E enquanto eu procurava, eu acabei comprando alguns jogos que eu queria muito trazer review no canal em algum momento, como Everhood, que parece ser muito pica, Zoeirama. Tá aí, ó, jogão pra review. Mas o jogo que sem dúvida mais me pegou quando eu encontrei é Galinho Chicken Little, da versão da Steam. E eu digo isso porque eu me lembrava da versão de PlayStation 2 desse jogo. Eu joguei muito a versão de PlayStation 2, não cheguei a zerar porque eu era uma criança estúpida. Não que eu não seja estúpido, mas eu conseguia ser mais. E quando eu descobri que tinha uma versão pra PC, e não só isso, que tava R$7 na Steam, eu precisava pegar pra fazer uma review. Ou talvez porque alguém tenha apontado uma arma na minha cabeça e me obrigado a gravar essa review de Galinho Chicken Little. Tá bom, cara, me solta, já terminei o vídeo, por favor, me deixa sair daqui. Mas além de ser um jogo que eu joguei muito na minha infância e terem me pedido pra fazer essa review, ou me ameaçado, Galinho Chicken Little também é um filme meio foda-se da Disney. Provavelmente fora do Brasil você não vai ver ninguém falando sobre esse filme ser minimamente importante, mas no Brasil ele foi muito marcante. Passou na televisão, passou na TV Globinho, e eu tenho certeza que muita gente aqui se lembra de Galinho Chicken Little. E aí que tá, uma coisa que pode assustar muita gente nesse vídeo, é que diferente de outros jogos de filme que eram meio bundas, o jogo do Galinho Chicken Little não é tão ruim assim. E foi com essa extrema surpresa que eu decidi que eu precisava sim fazer essa review. Então, senhoras e senhores, se preparem porque iremos entrar dentro do mundo do Galinho Chicken Little. Mas antes disso, eu tenho uma perguntinha importante pra você, que é se você não quer começar a desenvolver seus próprios jogos, meu amigo. A grande maioria das reviews que eu trago aqui no canal são de jogos estranhos e geralmente jogos ruins. Mas agora eu comecei a trazer uma review de jogos bons, como Undertale e Helltaker. E o que esses jogos têm em comum é que eles são jogos indies, feitos por uma ou duas pessoas. Então por que você mesmo não começa a desenvolver seus próprios jogos? Caso você tenha vontade, eu posso te ajudar como patrocinador oficial do nosso canal. O curso de desenvolvimento de jogos do Noniclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. E pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou R$119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noniclass? Por mais é isso, mais uma vez muito obrigado Noni por estar ajudando o nosso canal, e agora sim, vamos embora pra review. Uou! E cá estamos nós com Galinho Chicken Little The Game. E antes de mais nada, sim, as piadas de que Galinho Chicken Little significa literalmente galinho, galinho estão liberadas nesse vídeo, já que esse provavelmente é o pior título que a Disney já lançou no Brasil, mas era só isso, podemos seguir pro jogo. E iniciando um novo jogo, a gente tem a cutscenezinha inicial do jogo que, pasmem, mas está dublada. É o galinho doido, olha, mãe! É sim, o galinho doido! Você é tão inteligente, não olha pra ele não, dá tchauzinho. E eu acho que essa é definitivamente a melhor introdução de um personagem nos games, no caso do galinho doido. E antes que alguém se pergunte, não, a versão de PlayStation 2 desse jogo não era dublada, essa versão aqui é um port que foi lançado pra Steam alguns anos depois. A ideia em si do port era trazer uma versão atualizada do jogo, com dublagem em português, o que até serviu pelo que eu tinha visto pelas datas de lançamentos. O problema é que esse port foi extremamente mal feito, a ponto de que os PCs atuais não conseguem rodar um jogo tão bunda quanto esse. Tanto que você vai perceber durante esse vídeo que algumas coisinhas simplesmente não funcionaram do jeito que deveriam. Inclusive é muito foda que eu fui ver agora os requisitos do sistema e ele pede um Windows XP SP2 e 256 megabytes de RAM. Então se alguém estiver vendo esse vídeo e tiver um PC muito cagado e R$7 pra desembolsar, talvez você possa se divertir jogando um pouco de Galinho Chicken Little. Mas enfim, voltando pro começo do jogo, a gente pode ver que o Galinho Chicken Little acabou ficando conhecido como o galinho doido pela cidade. Por causa disso, ninguém que mora naquela cidade tem algum respeito por ele. Até o motorista do ônibus simplesmente fecha a porta na cara dele e vai embora e foda-se. E aí, por causa do galinho ter se atrasado pra chegar até a escola, por causa do motorista que cagou pra existência dele, a nossa primeira missão é simplesmente ir até a escola. E olha que eu já citei isso no meu vídeo de Iceberg dos jogos irados, mas eu acho os gráficos desse jogo bem competentes pra época. Claramente não são os melhores gráficos do mundo, mas ainda assim é bem bonito o cenário, é divertido você explorar as coisas, tentar encontrar, e os ambientes funcionam bem. Um bagulho muito louco é que se você chegar numa fase e olhar no horizonte, você pode encontrar algum elemento especial, que mais pra frente daquela fase você vai acabar visitando. Claro que ele não chega a ser um Dark Souls dos jogos do Galinho Chicken Little, mas ainda assim é bem interessante
interessante que você veja um escorrega no fundo da fase e que mais pra frente você vá lá e use esse escorrega. Mas enfim, o início do jogo é basicamente você tendo que andar e fazer alguns parkours enquanto você pega avelãs no meio do caminho. O galinho até tem uma arma pra ajudar ele no meio do caminho, que no caso é um ioiô, que convenhamos que não é a arma mais útil do mundo, a não ser que você seja, sei lá, o Killua de Hunter x Hunter. Mas o legal do jogo é que ele é bem criativo, porque você pode usar o ioiô não só pra atacar, como também pra escalar alguns lugares. Igualzinho no filme. Inclusive, como detalhe importante, assim como na minha review de Coraline, eu também gravei todas as minhas reações ao vivo com meus amigos no Discord. Então vão ter muitas pérolas que aconteceram no meio da gameplay que eu preciso colocar aqui. Não lembro disso, cara, esse jogo. Galinho Chicken Little The Movie, The Filme, The Jogo. Continuando então por essa área, a gente consegue chegar até uma caixa d'água que tem um tobogã acoplado que consegue levar a gente pra próxima parte do jogo. Na moral, eu me lembro que eu me divertia muito jogando essa parte do escorregador quando eu era criança e até hoje eu me divirto. O bagulho é muito legal. Ó o insano momentos. Sonic! Caralho. Infelizmente essa parte, embora seja muito divertida, acaba acabando bem rapidinho e a gente já tem que voltar pra aventura onde a gente é obrigado a matar mini Chicken Littles. Caso você se pergunte por que cacetas que o inimigo principal desse jogo são mini galinho Chicken Littles, eu não faço ideia. O jogo não dá o mínimo contexto de por que isso aparece, ele não tá no filme e são simplesmente mini galinhos Chicken Littles e você só tem que aceitar isso. Até tem uma hora em que a raposa aparece com o mini boneco do Chicken Little e começa a zoar ele, mas não tem contexto, provavelmente é só uma crítica social que o seu maior inimigo é sempre você mesmo. Brabo apenas. E aí, depois de um tempinho tomando um olé dos mini Chicken Littles e resolvendo simplesmente fugir, porque eu sou incapaz de matar eles, eu consigo chegar até um pauzão. Subindo nesse pauzão, a gente pode pegar um trilho que leva a gente até a escola. Eu diria que em segurança, mas meio que eu acho que isso não é tão seguro assim. Só que chegando na escola, o galinho Chicken Little descobre que simplesmente trancaram ele pro lado de fora. E por causa disso, ele resolve simplesmente pegar um refrigerante pra tentar usar ele como uma mochila jato pra entrar pela janela da escola. De fato, uma ideia genial, não posso negar. E nisso a gente tem um novo objetivo de tentar conseguir pegar 15 moedas espalhadas pelo mapa. E esse é um momento que pra mim mais vale a pena você jogar esse tipo de jogo esquisito com amigos em call, porque sempre vai render um papo nada a ver. Eu realmente não consigo imaginar alguém jogando um GTA da vida e tendo esse tipo de papo. Esse jogo é muito bom, exploração, dinâmica. Exploração. Isso é tipo Hollow Knight, mano. Silksong. Esse é o Silksong, então? Esse é o Silksong. Cara, ia ser muito foda se o boss final de Silksong fosse o galinho Chicken Little. Cara, que isso é pior que é mesmo, mano. Tipo, o... Pior que eu nunca... Acho que teve animal no Hollow Knight, nunca cheguei numa parte. Cara, não, é tudo Nunca inseto. cheguei a zerar. Pelo que eu me lembro, é tudo inseto. Cara, pior que a arte de Hollow Knight é muito bom, cara. É tipo, Tem mais... eu acho que chega perto até do galinho Chicken Little The Game. O objetivo é pegar carta? É ter pegar 15 moedas pra comprar refrigerante pra gente poder entrar na escola. Só Porque pode a gente entrar de refri na escola. Tinha que ser americanos. É que a gente tá trancado pelo lado de fora, aí a gente vai ter que... Aí você tem que usar refrigerante pra se propulsionar pra cima, pra poder entrar na escola pela janela. Enquanto isso, no Brasil, eles só querem pular o muro da escola. A crítica social. Sei lá, eles querem estudar, aqui a gente quer vazar. E aí, tendo conseguindo as 15 moedinhas, a gente finalmente pode voltar pra máquina de refrigerante. É assim que o galinho compra um refrigerante pra ele poder usar de propulsor, ele amarra na cintura e a gente libera um outro minigame. A gente tem que controlar o galinho Chicken Little no ar como se fosse um Subway Surfer. Inclusive, ignora que ele sumiu aqui no começo, tá? Já que essa fase é tão boa que honestamente nem importa alguns bugs que tem no jogo, porque o começo dele é sensacional. A gente então tem que usar o galinho Chicken Little controlando ele pra não bater em nenhum obstáculo pra conseguir voltar pra escola. No caso, ele tá fugindo da escola pra conseguir voltar. Isso é uma parte que eu não entendi até agora. Foda-se escola! Yes! Foda-se escola, foda-se educação. Foda-se, meu irmão. Vazei. Ele tá voando. Quem disse que galinha não voa? Foda-se! Quem disse que... Caraca, essa frase de Madagascar, porra. Não, cara, de galinho Chicken Little. Então, depois de finalmente dar uma puta volta, a gente simplesmente volta pra escola e consegue entrar pela janela. Só que nisso a gente vê que quando o galinho entrou pela janela, ele caiu em cima do balde do zelador e começou a escorregar pela escola inteira. E a gente então tem a segunda fase na escola do galinho, que dessa vez realmente se assemelha muito a um Subway Surfers e você não pode me negar isso. E é impressionante como eu lembro dessa fase ser extremamente complicada e agora foi simplesmente eu abrir pra jogar e... Não, foi muito fácil, foi literalmente igual jogar Subway Surfers. Aí, ó, aquela parte lá que o Jake usa um skate. Skate não, Subway Surf lá. Ele usa um A Subway prancha, Surfer. lembrando o nome pra prancha. Aí peguei. Cara, na minha lembrança, isso aqui era a fase mais difícil do mundo inteiro. Isso aqui era impossível. Como? Eu tô achando que só achei que era ruim, cara.
Toma. Nossa, isso aqui era muito difícil na minha infância. Eu passei Caraca. segunda, caralho. Depois de finalmente conseguir passar daquela área que era pra ser difícil, mas foi a coisa mais fácil do mundo, a gente chega até a aula de queimada. E nessa aula a gente consegue ver que os amigos do Chicken Little estavam tomando um pau antes dele chegar, menos o peixe. O peixe é foda, foda-se. O galinho Chicken Little então chega usando a sua estilosa cueca de papel. E a gente então tem uma fase especial de queimada que é extremamente legal. Onde basicamente você tem 3 vidas e não pode levar as boladas. Pra marcar, você tem que pegar as bolas que estão do seu lado do campo e arremessar pra tentar eliminar o time inteiro do inimigo. A gente até tem um time que na teoria era pra ajudar a gente, mas eles simplesmente não fazem nada, então é tudo pelo galinho. Pega aqui, ó. Ó. Põe. Otário, já era. É minha. O cara é muito bom. Já foi todo mundo? Vai. Ei, não, tem uma... Vai, não, tentou eliminar uma aqui, já tá eliminada. Que eu... Engraçado, peixe maldito. Porra, cearense. Que isso, acertou e ela ficou parada. É sério, pausa nessa porra. O que aconteceu aqui? Vai tomar no cu. Ela segurou, mano. Segura a bola na mão. Segurou a cabeça, caralho. Botou na cabeça dela, tá gravado essa porra. Porra. Ai, peixe maldito, mano. Pronto, porra. Toma. Brabo. É o time dos impopulares contra os populares. Os merdas. E aí, pra conseguir passar essa parte, é simplesmente ganhar 3 vezes no jogo de queimada. E na moral, até agora, essa é uma das partes favoritas desse jogo. É muito legal. E aí, conseguindo vencer essa parte, a gente tem a cutscenezinha mostrando que a raposa não gostou de ter perdido esse jogo. E ela mandando a gansa pra ir atrás do Chicken Little. E a próxima fase é basicamente o Subway Surfer Reverso, onde a gente tem que voltar todo o caminho que a gente fez, só que agora com uma gansa atrás da gente. E sim, assim como Crash to Insanity, Scooby-Doo, First Frights, Galinho, Chicken Little, também tem essa fase sendo insuportável de difícil. Isso foi assustador. Literalmente eu, velho. Escapando de mulher. Eu tenho medo. Eu também. Ai, cara, isso é desesperador. Faz isso comigo não. Passei! Yes! Nossa, mais um save. Os caras acham que eu Caraca, sou um ponto de vida, velho. competente. Aí, ó, tá vendo o jogo do Futurama? Aprende a deixar um player de boas. Mas mesmo conseguindo fugir, a gansa alcança a gente. E nisso ela basicamente começa a torturar o galinho Chicken Little. E sério, isso aqui olhando atualmente é tipo agoniante de assistir. Então no meio dessa tortura com o galinho Chicken Little, ele acaba caindo em cima do alarme de incêndio da escola e fazendo com que os sprinklers ativem. Isso simplesmente faz a escola ficar inundada e ele acaba ficando sem a cuequinha de papelão que ele tinha feito pra ele. A noite cai então e a gente vê que o pai do galinho foi buscar ele na escola. E na moral, dá dó demais do galinho nessa cena. Onde o galinho simplesmente tá sofrendo bullying na história. E o pai dele tá praticamente em depressão enquanto ele tenta se animar. Ele fala que quer participar do time de beisebol porque o pai dele foi um grande craque no passado e o pai dele simplesmente fala pra ele não tentar fazer isso porque ele não vai conseguir. E logo depois disso a cena simplesmente corta pra ele querendo jogar beisebol. E ignoraram completamente o contexto da cena horrível que acabou de acontecer. É sério, o pai do Chicken Little fala: você não é capaz, não tente. E o Chicken Little só aceita isso. Até aproveitei esse momento pra dar um mini contexto do que aconteceu aqui. Na história do filme que eles ignoraram aqui no jogo, o galinho Chicken Little tá sofrendo bullying pela cidade porque teve um dia que ele começou a gritar pra cidade inteira que o céu tava caindo. E nesse dia começou um caos, caiu caixa d'água, explosão e guerra. Só que enquanto acontecia esse caos, o pai do galinho simplesmente fala que foi uma avelã que caiu na cabeça do galinho e que ele tava ficando louco. E aí, por causa disso, ele ficou conhecido como o galinho doido. E a partir disso, literalmente, todas as pessoas da cidade começam a fazer bullying com ele, incluindo o pai dele. Isso não é legal, cara. E enfim, avançando finalmente pra próxima fase, a gente vê que o galinho não ligou pro conselho do pai dele e resolveu que ele ia sim jogar o jogo de beisebol. Só que antes do jogo começar, a raposa e a gansa acabaram roubando a mochila do galinho com todos os instrumentos que ele precisava pra jogar o beisebol e resolveram espalhar eles pela cidade. E essa fase então é basicamente você ter que explorar pra reunir o uniforme do galinho. Cara, pro player de galinho Chicken Little, não tem como. Cara, isso é muito trágico, tipo, se nesses ar quente você tomasse ele e você só fritasse, tá ligado? Você cozinhasse. Essa é uma galinha assada. E uma coisa legal a se comentar sobre essa fase é que ela é bem bonita, mais uma vez. Eu já trouxe muito jogo pior nesse canal e pra uma porra de um jogo do galinho Chicken Little, até que isso aqui é bem melhor do que deveria. Nessa fase também é importante mostrar que a gente desbloqueia o ioiô reforçado, que permite o galinho Chicken Little se pendurar em algumas regiões pra poder dar dash nos lugares. Além de que ele também aumenta muito o dano que você dá nos mini galinhos Chicken Littles pelo mapa. E enfim, continuando pela fase, a gente consegue pegar a primeira parte do uniforme, que é o capacete. E logo depois disso a gente já tem uma tirolesa que leva a gente pra outra área gigantesca do mapa, extremamente bonitinho. Top 5 Epic Games, número 1, galinho Chicken Little. Número 2, Epic Games. Explorando um pouquinho na cidade, a gente entra dentro do cinema, onde a gente pode procurar por mais uma parte do nosso uniforme. Que inclusive eu recomendo você não confiar muito na física das cadeiras desse lugar, porque às vezes elas simplesmente não funcionam. Tipo esse momento aqui que eu ignoro comentários, o que aconteceu aqui. Ou aqui. É a primeira vez que eu morro pra cá, que eu não morro. Caralho. Legal. Conseguindo passar essa parte do cinema, a gente então consegue pegar mais uma parte do uniforme? Ele gritou Otávio?
Sim, cara. E aí, escapando do teatro, a gente pode voltar pra cidade e pegar mais uma tirolesa que leva a gente direto pra entrada de onde vai ser o jogo. E aí, se a gente chega lá, a raposa fala pra gente que a gente não vai poder participar do jogo mesmo, porque a gente tá sem uniforme, e fala pra gente ir embora procurar de novo. Só que aí, na hora que eu voltei pra tentar caçar o resto do uniforme, que eu descobri uma feature incrível desse jogo. Galinho, o jogo é para o outro lado. Com essa informação que os pedestres conversavam com a gente, eu obviamente precisava fazer testes. Seu filho vai falar comigo, galinho. Tenho certeza de que você devia ir para o outro lado. O seu também. O cara ali atrás vai ficar atrasado, velho. Nunca vai chegar no trampo. Mano, ia ser bizonho se ele falasse. Galinho, você tem AIDS. O lugar que você procura fica na outra direção. Mano, é o Rengoku. Caso alguém se pergunte, depois de um tempo a gente foi tentar pesquisar e a gente não encontrou nenhuma relação entre o dublador do Rengoku e Galinho Chicken Little, o que é claramente só uma tentativa de esconder a participação dele em Galinho Chicken Little The Game. E aí, finalmente, depois de cansar de irritar os pedestres, a gente voltou pra tentar caçar a última parte do uniforme, que era uma camisa que tava em cima da árvore. E aí, agora com todas as peças de roupa, a gente já podia voltar pra participar do jogo de beisebol. Só que eu antes resolvi falar um pouco com os NPCs e eu acabei travando eles. Deixa eu quebrar o jogo. Você desmontou o Rengoku, velho. Cara, tá em choque, cara. Acho que ele foi atropelado e morreu, eu só não sabe ainda. Tenta falar com ele agora, tipo, deu um tempo. Vai que. Deu uma afastada aqui. Não, ele travou no lance. Ele travou muito. Ninguém pensou na possibilidade da trigger em 2 bonecos ao mesmo tempo, ele ficou travado. Caralho, descobrimos um bug, velho. Um bug no Galinho Chicken Aí você Little. altera um valor da memória, tá ligado? E aí você já vai pra última fase. E aí, depois de terminar de irritar os NPCs, eu aproveitei pra voltar até o jogo de beisebol. E lá no jogo de beisebol a gente tem uma fase especial com o porco, onde a gente é obrigado a fazer a torcida pro galinho poder rebater. E aqui no caso eu fui ruim pra cacete na primeira tentativa, que o galinho nem tentou rebater e já foi pro chão. Mas na segunda tentativa eu já consegui jogar tranquilo, que é só um jogo de ritmo e também é bem facinho. E aí, conseguindo passar, a gente pode ir pro jogo de verdade. E aí, no jogo de verdade, a gente basicamente tem que fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser o porco, é esse outro bichinho aí. E a música também muda e fica assustadora. Nossa, que som ameaçador. Então, velho, ficaria com medo, velho. Eu prefiro o porquinho dançando. É muito mais chave. Essa foi em parafuso. Bah. Home run. Salvar... Ganhamos! Você tem Ganhamos, não precisa caralho. fazer mais nada, é uma só. No caso, dando o mínimo de contexto, acontece que como eu fiz o home run, a gente automaticamente ganhou, sendo que a ideia era a gente ficar jogando várias vezes, mas né, eu sou um fodão e consegui passar de primeiro. E aí, com a vitória do time do Galinho, a cidade inteira comemora e o pai do Galinho finalmente começa a ter orgulho dele em alguma coisa, e é horrível dizer isso. E aí, tudo deu certo no final do dia, ele tava muito feliz com a cidade inteira comemorando, só que quando deu a noite, o Galinho tava comemorando no quarto e, de repente, uma coisa estranha acontece. Porque enquanto ele tava olhando pro céu, ele vê uma estrela muito brilhante no fundo. Só que essa estrela, de repente, começa a ficar maior e maior até o momento que o Galinho percebe que ela tá vindo na direção dele. Quando essa estrela acerta o Galinho, ele percebe que ela não era uma estrela, e sim um pedaço do céu. E nisso o Galinho mais uma vez fica completamente desesperado com o que tá acontecendo ali, já que o que fez a cidade inteira odiar ele é a primeira vez que ele disse que o céu tava caindo, só que nessa vez tava na frente dele o céu. E nisso o Galinho fica tão desesperado que ele começa a entrar em estado de choque. Por causa disso, os amigos dele são convocados pra tentar ir até a casa do Galinho acalmar ele. E com esse plot insano e simplesmente o porco dirigindo um carro tendo 12 anos de idade, a gente começa a próxima fase, que é praticamente um Simpsons Hit and Run versão Galinho Chicken Little e que é muito divertido. Durante a fase, o porco recebe uma ligação pra ir em vários lugares antes de poder ajudar o Galinho Chicken Little. E nisso a missão é simplesmente ficar andando nesse mapinha aberto pra tentar encontrar os objetos que foi pedido. Ô, bate no carro, duvido. Caralho! Caralho, o carro é forte, hein? Nem se mexeu. Mano, o que tá acontecendo? Não era pra gente ajudar o Chicken Little? O Chicken tá Fake entregando taxi. pranchas. Caralho, que amigo foda esses aí, né, velho? É, Ele tá morrendo, tá ligado? O Galinho Chicoliro tá virando uma... Nuggets Chicken Os caras Little. pegam prancha, livro, Jornal, iFood, jornal. Né? Calma, a gente já vai. A gente só tá fazendo um negócio mais importante que nosso amigo. Ele que se foda. E resumindo, essa parte do jogo é basicamente isso. A gente continua fazendo entregas de jornal, pegando legumes e deixando que o nosso amigo se foda com uma crise de ansiedade na casa dele. Aí depois de mais ou menos 20 minutos entregando coisas de carro, a gente finalmente resolve ir até a casa do Galinho Chicken Little pra poder ajudar ele. Na casa do Galinho a gente vê que ele ainda tá puto com o pedaço do céu que caiu, mas é aí que o peixe descobre que aquilo não era só um pedaço do céu. Na verdade, na mão dele tinha simplesmente um pedaço de tecnologia que ele nem sabia o que é, mas que conseguia flutuar. Isso o peixe acaba subindo no negócio e acaba sem querer saindo voando pela cidade e os amigos dele têm que correr pra tentar ajudar. Iniciando mais uma fase com o Galinho e desbloqueando um novo ataque com o Yoyo, o ataque super reforçado. Basicamente libera pra gente poder quebrar algumas áreas do jogo que não dava pra acessar. E também deixando a gente quebrar a caixa de mini galinhos Chicken Littles que tem espalhado, deixando a fase 1000 vezes mais fácil. Avançando então por essa parte do quintal do jogo, a gente consegue passar por mais um escorregador. Nem fudendo. Tudo fudendo. Yes!
Spouting around at the speed of sound. Chegando assim até uma parte numa represa onde você tem que avançar resolvendo alguns puzzles. Inclusive é bom comentar que essa parte do jogo também tem uma das partes mais complicadas de todas, que era acertar o pulo dessa parte, que, meu Deus, eu cansei de cair aqui e eu não conseguia passar. Sério, eu não sei se era eu que tava com problema, eu não sei se essa parte no jogo é bugada mesmo, mas não importa o que eu fizesse, eu sempre acabava caindo no chão. Até que depois de um tempo eu simplesmente fiquei apelando e fazendo a mesma coisa sempre, e dessa vez o jogo me deixou passar. Eu simplesmente não faço ideia do que eu fiz de diferente, mas por algum motivo o jogo deixou passar só depois de 10 minutos tentando. E aí, avançando até a próxima parte e bugando um pouquinho aqui numa hitbox que claramente eu tava dentro da folha, a gente consegue chegar até mais um escorregador que leva a gente direto até o campo de beisebol. Chegando lá, eles descobrem que no campo de beisebol tem uma fodendo nave alienígena, da onde sai uma câmera especial apontada pra cara do Chicken Little, sendo essa câmera basicamente responsável por encontrar os pilotos pra aquela nave. E ela examinou o galinho justamente pra testar se ele poderia ser um bom piloto. O galinho então resolve fazer o teste pra tentar entrar dentro da nave e encontrar com o peixe, liberando assim uma fase completamente nova que muda inteiro o estilo da gameplay do jogo, de um jogo de plataforma pra um jogo de naves. E que sinceramente é mais legal na teoria do que na prática, porque não é tão divertido assim jogos de naves atualmente, então pelo menos tinha uma coisa diferente. E aí, conseguindo passar dessa parte, o galinho Chicken Little é autorizado a entrar dentro da nave, e lá dentro o porco acaba ficando com um pouco de medo e acaba encostando no que não devia e separando o grupo. Sendo que ele fica trancado dentro de uma bolha de energia e o galinho é trancado pra outra parte da nave. E aí, depois disso, a gente simplesmente desbloqueia uma fase especial com a pata. Galinho? Ih, eu sou a pata, foda. Nossa, essa cara. Por que uma pata tá comendo nozes? Ela não tem nem dente pra isso. Quer dizer, essa tem dentes, né? Ela tem dente pra isso, cara. Não sei o que você tá falando. E dando uma resumida aqui na fase da pata, ela é basicamente uma fase de plataforma um pouco mais difícil. É que as plataformas dela ficam bem mais afastadas e você tem que usar a habilidade dela de dar uma planadinha pra conseguir chegar nos lugares. Além disso, a fase da pata também tem uma área onde você tem que entrar dentro de um robô alienígena pra avançar. Sendo essa fase do robô a que mais me marcou, porque eu me lembro que quando eu era criança eu não conseguia passar dela. Já que todo esse trecho do robô é basicamente um puzzle que você tem que fazer com ele ativando alguns botões pra conseguir passar. E embora esses sejam puzzles infantis que qualquer pessoa consegue passar, quando o assunto é ser burro, eu sou excepcional, então claro que eu fiquei preso. Felizmente a maioria dos puzzles é bem tranquilo e o que mais complica mesmo são os inimigos que tem nessa área. Só que o que eu não esperava é que o meu maior inimigo não estaria dentro do jogo. Porque enquanto eu tava resolvendo um dos puzzles do game, ele simplesmente crashou na minha cara. Foi na hora que eu reabri o jogo que eu descobri que eu tinha perdido toda a fase que eu tinha feito e fui obrigado a refazer tudo do começo. E pra melhorar o meu dia, depois de 10 minutos refazendo toda a fase, eu volto pra parte que eu tava e o jogo crasha de novo. Mas tá tudo bem, né? Porque depois de mais 10 minutinhos eu consigo voltar pra mesma parte, pra passar essa área, bem tranquilo, e né, o jogo crasha de novo. E agora eu quero que você pense um pouquinho sobre o que aconteceu na minha cabeça, porque todas as vezes que o jogo fechou, eu tava em alguma região que tinha inimigos. E foi aí que eu tive uma ideia simples, porém complexa na minha mente. Sempre que eu tomava um tiro, o jogo tinha a chance de crashar. Logo, eu teria que passar essa fase inteira sem tomar nenhum hit. E meu amigo, eu não tô com quase 6 horas nesse jogo aqui à toa, porque foram tantas vezes que eu tentei passar essa porra sem tomar nenhum hit, que eu nem lembro mais. Chega a ser tão desesperador que a hora que eu consigo passar, eu tô desacreditado que eu mesmo consegui fazer aquilo. Ah! Passei na fase! Yes! Aí sim, porra! Só que no momento em que eu achei que o desespero tinha acabado, ele voltou, porque na próxima fase o jogo tinha um bug insanamente insuportável. Essa fase do porquinho era mais ou menos igual à fase do começo do Subway Surfer que você tem que ficar jogando. Só que por algum motivo nessa única fase em específico, o seu controle sempre ficava puxando pra direita. Sempre que eu tinha que fazer um movimento pra esquerda era tranquilo, eu conseguia me guiar de boa. Só que quando eu apertava o botão pra ir pra direita, o personagem era jogado pro canto, não importa onde ele estivesse. E meu amigo, jogar Subway Surfer sendo jogado pros cantos não é bom. Foi nesse momento em que eu comecei a sucumbir à loucura. Aí, foi. Vou jogar na setinha, então ele tá puxando 2. Acho que é meu controle que tá um cu. Olha esse, por que tá puxando 2, cara? Não quero concordar com o Gema que essa parte do jogo é fodida mesmo. Inclusive, além do jogo ficar puxando pra direita, ele tinha uma outra mecânica que você tinha que dar tiros pra poder abrir uma porta. E por algum motivo, os tiros só não funcionam, olha isso! Ou isso aqui, tipo, mano, o que aconteceu? Que ele só... foda-se. Sem falar das situações também onde eu acerto o tiro, só que o botão simplesmente desaparece ao invés de abrir a porta. Caralho, mano, tem hora que meus tiros não saem, cara, que porra de... Não, isso aqui é muito mal feito. Única parte ruim do jogo até agora, de resto ele é Para perfeito. de chorar, Ironic. Não, tem hora que meu tiro explode na minha bunda, cara. Eu sei que meu porco é um mal obeso. Olha isso, olha só. Agora foi. Agora foi, pra mostrar. Ele também é meu desenho favorito da Tutsu. Olha isso, mano. Tem hora que ele tira e explode no meu cu. É mais o menino Neymar. Ah, meu Deus, cara, que porra.
Mano, eu acho que se o Gema reclamou desse jogo é porque pra ele o controle do jogo inteiro é assim. Porque isso aqui tá injogável. Tá tipo, porra. Não sei. Olha, América, eu vou narrar meus movimentos, tá? Só pra você ver. Vamos, ó, apertei uma vez pro lado. Apertei 2 vezes pra voltar. Apertei uma. Agora ele voltou inteiro. Ó, vou pro meio. Uma vez pra direita. Uma vez pra direita. Pá. Atirei. Foi. Uma vez pro lado, atirei, não foi. Agora atirou e foi. Porque ele quis. Cara. Vai ter que atirar, vai ter que atirar, vai, tira. Não foi, não foi, não foi. Mano, eu tenho 2 tiros no nada, cara. Olha isso, mano. Apertei uma vez pro lado e ele falou, não, você quer se matar. Nossa, esse controle tá ridículo, cara. Parece a Era do Gelo. Mentira, não lembro se o jogo da Era do Gelo era bom ou não. Sei que meu controle não tá puxando, cara. Não faz sentido seu controle. Qualquer outro jogo não puxa, por que o jogo do Galinho Chicken Little vai puxar? Tirando, claro, o motivo do jogo ser uma merda. E eu sei que eu podia pular direto pra próxima parte do jogo, mas eu quero que você entenda que eu fiquei mais de 30 minutos fazendo essa fase. Mano, que isso? O Ironic tá controlando um cara com a bunda pra cima. É o porco do Chiquiriro, isso? É o jogo do Chicken Little. Caralho, eu adorava esse filme quando era criança. O filme é bom, o jogo é uma merda. Mentira, o jogo é bom, só que essa fase é um cu de passar. Ah, nem fudendo! Encosta o bagulho, é um corte seco, patente de novo. Cara, os controles disso aqui são uma merda, Pio. Eu já tô há meia hora nessa fase, eu tô gravando há meia hora essa porra. Tentou save state. Olha isso aqui que legal. Não, esse jogo não tem save state. Eu apertei. Eu esqueci. Vou apertar uma vez pra direita, Pia. Tá vendo minha tela? Aham. Ó, look bem, ó. Uma vez pra direita. Pra Caralho, esquerda. ele vai tudo. Sim, e pra esquerda é normal. Oxi. Tenta ficar toda hora na direita, então. Tem que estar legal, viu? Como eu errei os tiros. Ah, mas não tinha nada na sua frente, não tinha como errar. Então, exatamente esse é o ponto de ser uma bosta. Mano, pior que o de Galinha Chiquiriro, quando eu era criança, eu via a Galinha Chiquiriro falando que eu queria ser o Galinha Chiquiriro pra namorar aquela pata nerd lá, velho. E eu acho que depois dessa informação a gente pode continuar pra próxima fase, né? Que acho que já tivemos vivência demais por um dia só. E aí, depois de exatos 40 minutos, eu finalmente consigo passar dessa parte usando toda a paciência que eu tinha. E, meu Deus, cara, que fasezinha insuportável. Felizmente, pra alegria de todo mundo, a próxima fase do jogo só é divertida. É mais uma fase de plataforma com o galinho, que até consegue ser uma fase meio complicada, principalmente se você tiver um nível de burrice que eu tenho, mas ainda assim a fase é bem divertidinha de jogar. E comparado com o inferno, que foi os últimos 40 minutos, isso aqui foi melzinho na chupeta. E enfim, nessa área o objetivo do Galinho Chicken Little é ter que avançar pra chegar por dentro do interior da nave. Nisso a gente chega num minigame completamente bizarro, onde você tem que mijar em bolas, e me desculpe, mas isso aqui não parece nada além de um mijo em bolas. E aí, concluindo o mijo, a gente consegue finalmente liberar a passagem pra passar pra próxima área do jogo. Onde a gente de novo tem uma fase de navinha que eu mais uma vez vou ignorar, porque é simplesmente uma fase de navinha onde você anda e atira por 5 minutos. Mas pelo menos depois de finalizar a navinha, a gente tem mais um pouquinho da história do jogo. A gente consegue ver que passando pelo teste de pilotagem, o galinho consegue entrar ainda mais fundo dentro da nave. E lá dentro ele consegue reencontrar com a pata, e logo em seguida o porco também chega. E agora todo mundo reunido, eles finalmente conseguem descobrir o que aconteceu com o peixe, que tinha sido capturado pelos alienígenas e estava dentro de um tubo de ensaio. Porque quando o galinho aperta o botão pra liberar o peixe, ele simplesmente desaparece dentro do tubo. E a gente então tem uma fase especial jogando como peixe por dentro das tubulações da nave. E que por algum motivo essa fase se passa no espaço, sendo que a gente tava num campo de beisebol, tipo, 6 segundos atrás. E aí conseguindo passar por essa fase, depois de bugar um pouquinho... A gente consegue ver os amigos do Chicken Little todos de luto, achando que eles tinham matado o peixe quando eles apertaram aquele botão. Só que é aí que o peixe aparece por a parte de trás da nave e eles conseguem todos se reencontrar mais uma vez. Mas é nesse momento em que o porco descobre toda a verdade, porque aquela nave alienígena tava vindo pra Terra com a intenção de destruir ela. E nisso eles tentam correr da nave pra tentar avisar as pessoas sobre o que vai acontecer, que é nessa hora que 2 aliens aparecem. E logo dentro da nave eles conseguem justamente encontrar o galinho Chicken Little e correr atrás dele. O galinho então consegue fugir com os amigos, mas dentro do campo de beisebol eles veem que tem muito mais aliens rodando por lá. E nisso a gente tem mais uma fase com o galinho, só que dessa vez uma fase especial, onde a gente tem que resgatar os nossos amigos dos aliens. Sendo uma fase stealth, onde você não pode encostar nos holofotes para os aliens não te encontrarem, com a gente precisando resgatar os nossos amigos que ficaram presos no meio do campo com os holofotes em volta deles. Resgatando todo mundo, a gente finalmente consegue escapar, se não fosse o porra do peixe que me travou. E aí quando todo mundo finalmente tá junto, os aliens aparecem e conseguem encontrar eles de novo. Isso, o porco sai correndo e explode a parede e a gente consegue escapar do alien por ali. Tendo mais uma fasezinha de plataforma com o Chicken Little, só que dessa vez com um twist no final. A gente conseguindo passar por essa fase, a gente chega dentro de um milharal, onde tem a missão de novo reencontrar nossos amigos que ficaram perdidos na porra do milharal. E meu amigo, o quanto essa fase é feita simplesmente pra segurar tempo, porque são basicamente 20 minutos de você preso num labirinto. E não é nem porque é um labirinto super complexo e portal 2 de nível de puzzles, é só porque é um lugar muito grande e muito chato de explorar. Felizmente, depois de muito tempo, a gente consegue passar dessa área, e com todo mundo reunido, a pata dá a ideia pro galinho tocar o sino de novo e avisar pra cidade sobre os aliens. E aí, com isso, de novo, o galinho tem a ideia de usar o refrigerante pra se impulsionar
impulsionar pra poder chegar no sino. Tendo assim mais uma fase onde o nosso objetivo é coletar de novo as 15 moedinhas disparadas pelo cenário, e nessa missão tendo um dos piores elementos visuais de todos os jogos, aonde tem uma luz no chão que você não sabe se vai pegar em você ou não. Meu Deus, irmão. É porque eu não sei qual que é o hitbox, caralho. Ele fica flicando, eu não sei se quando ele flicar em mim ele vai dar hit. É sério, essa luz definitivamente tá até agora como top 10 piores indicações visuais que eu já vi em toda a minha vida. Morra! Felizmente essa fase pelo menos é bem divertida, tanto que eu acabei pegando 16 moedas em vez de pegar as 15 que precisava. E aí no final a gente finalmente consegue comprar o refrigerante e ter mais uma fase voando com refrigerante, meio bugado ainda, mas ainda assim é fase legal. É uma fase bem tranquila, onde a gente só tem que ficar desviando desses veículos estranhamente suspeitos. E conseguindo chegar até o sino da igreja, o galinho finalmente consegue avisar a cidade sobre o que tá acontecendo. E nisso a gente tem uma cena onde simplesmente o céu começa a se abrir e revela que toda a cidade tava embaixo de um disco voador gigante. E de dentro desse disco voador, vários mini discos voadores começam a sair e invadir a cidade. E aí do nada a gente tem uma fase especial jogando como prefeito da cidade pra defender ela dos aliens. E sim, ele é dublado pelo Salsicha. Nossa! O Salsicha, melhor que aquele novo Salsicha lá. Toma, Critical Velma. Ah, mano, saudade desse dublador, velho. Por que ele foi morrer, cara? Só foi ele morrer que lançaram a Velma. Qual é, mano? Qual é, cara? Calma aí. Explicando um pouco essa fase, a gente basicamente tem que tentar destruir os discos voadores que ficam por essa parte. Só que essa parte demora muito por conta dos discos terem muita vida. São quase 5 tiros pra derrotar um disco só e tem mais de 15 só na primeira parte do mapa. Caralho, mano. Porque tem vida infinita, que porra é essa? E ainda no final dessa parte ainda chegam naves super reforçadas que você tem que esperar pra conseguir atirar. No final então, conseguindo derrotar todos os aliens, a gente pode passar pra próxima parte do jogo. E nisso a gente vê que o galinho tem um plano de pegar um dos filhos dos aliens, que ignora o fato dele só ter aparecido aqui, porque a história dele é meio foda-se no jogo. No filme é um pouquinho mais explorada, mas aqui é muito whatever. E o plano dele se torna devolver esse bebê alienígena pros aliens, e a gente tem uma missãozinha de tentar correr atrás da nave alien o mais rápido possível. Missão essa que até poderia ser complicada, mas mal o jogo esperava que eu seria um pro player de Simpsons Hit and Run e conseguir passar praticamente de primeira. E a gente então conseguir finalmente ver o galinho pegando o filhote de alien e subindo em cima da prefeitura da cidade pra entregar o bebê. Nessa hora a gente tem uma ceninha do pai dele falando que ele não ia conseguir e o galinho só pedindo que o pai dele acredite nele alguma vez na vida. E é no momento em que o pai do galinho finalmente acredita nele pela primeira vez que o galinho toma coragem pra conseguir subir lá e entregar o filhote. E nesse momento que o galinho achava que tinha ganhado, vários aliens começam a aparecer em volta dele. O pai do galinho então sobe e começa a enfrentar os aliens também, e assim que ele acha que eles tinham vencido, os dois simplesmente são absorvidos pela nave. Nisso também aparece o porco, a pata e o peixe, que também são absorvidos. E dentro da nave a gente consegue ver que o peixe tinha guardado um pedaço dela pra conseguir escapar. Só que quando ele tenta resgatar o porco, acabou sendo tarde demais. Nisso o porco acaba sendo jogado pra outro canto da nave e a gente tem mais uma fase especial com ele. Porque eu sou obrigado a dizer que de longe essa é a fase mais difícil do jogo. Ela é realmente desafiadora, principalmente com as plataformas que surgem do nada e tem uma hitbox horrorosa. Além que a gente também tem o super corredor que te joga pra fora e foda-se. E também a área de lasers que mais uma vez tem uma hitbox bugada, mas que ainda assim é mais uma fase divertida. Eu realmente não consigo xingar esse jogo à toa. E aí depois de um tempinho morrendo de forma horrível pra hitbox desse jogo, eu finalmente consigo passar pra próxima parte, aonde o jogo simplesmente crashou enquanto ele tava salvando e me deixou com um medaço de não ter salvo, mas que felizmente voltando pro jogo não tinha acontecido nada porque a fase tinha salvado. Ou pelo menos era o que eu tinha achado, porque quando eu voltei nessa fase eu descobri que ela era mais uma fase com o robô. E que caso você se pergunte, sim, essa fase também tinha o mesmo erro de crashar do nada. Só que dessa vez a coisa foi muito pior, porque como essa fase era muito mais difícil, eu não podia simplesmente tentar fazer ela no no-hit, era praticamente impossível. Isso significa que sempre que eu tava chegando no final da fase, a tela tava cheia de inimigos, eu tomava um tiro e o jogo crashava. E o pior é que demorava mais ou menos de 10 a 20 minutos pra eu chegar no final dessa fase, pra tomar um tiro e perder tudo que eu tinha feito. E pesquisando pela internet, não tinha ninguém que teve esse mesmo problema. Eu sabia que a versão da Steam tinha problemas, tinha bugs, mas eu não sabia que nenhum deles poderia simplesmente não me deixar zerar o jogo. E mesmo na minha melhor tentativa, sempre que eu voltava nessa área, ela tinha um spawn de inimigos, então não importa quantos eu matasse, iria aparecer mais um, ia me dar um tiro e o jogo ia crashar. E é nesse momento em que eu tive uma única ideia que poderia ou salvar esse vídeo ou acabar com ele por completo. Eu sabia que esse jogo
tinha uma versão pra PlayStation 2 porque eu me lembro de ter jogado muito na minha infância. Mas faltava só um dia pra eu terminar as gravações pra poder editar o vídeo. Ou seja, pra conseguir fazer essa review, eu precisei fazer uma speedrun na versão do Galinho Chicken Little de PlayStation 2. E meu amigo, fazendo essa speedrun eu percebi o quanto a versão do PlayStation 2 é superior à versão da Steam. O jogo simplesmente não teve nenhum problema visual e eu consegui jogar de forma perfeita. As animações de carregamento funcionavam muito melhor com o galinho mandando o passinho insano. A fase do porco que me deixou preso por 40 minutos funcionava de forma perfeita e me deixava jogar. E até aquela luz na fase do milharal na verdade era só um bug visual da versão do PC. E durante essas 3 horas que eu fiquei refazendo tudo que eu tinha feito pra voltar lá pra poder finalizar aquela review, eu percebi o quanto essa versão da Steam é porca. Então se algum fanboy de Galinho Chicken Little The Game estiver aqui, estiver muito chateado que eu falei mal do seu jogo, não se preocupe, é só a versão da Steam que é uma merda. E aí depois, quando já era 1 da manhã, eu finalmente consegui voltar pra aquela mesma fase que me deixou tão atormentado. E eu simplesmente fiz essa fase com o máximo de cuidado possível, com medo do jogo ainda crashar, pra poder então, enfim, depois de fazer 3 horas de uma speedrun de Galinho Chicken Little, chegar no final e finalmente conseguir saber o que acontece. Finalmente, meu Deus, finalmente. Cara, eu não consigo nem comemorar, minhas emoções já foram, tá ligado? Isso aqui é só meu corpo, mano. Eu tô morto por dentro. Mano, pior que o modelo dele é mó bonitinho, até no Play 2, olha a carinha dele. E aí depois de tanto sofrente, finalmente consegue pegar um elevador e ir direto pra próxima fase. Que assim como as anteriores, era simplesmente mais uma fase do galinho, onde você só tinha que andar e ficar derrotando inimigos pelo meio do caminho, que eu vou skipar porque foda-se, eram chatos. E que eu só fui perceber agora também, mas essa fase era incrivelmente gigantesca, teve mais de 20 minutos de sessão de plataforma. Pra depois de 20 minutos a gente voltar pra mesma área, onde a gente ficou mijando em bolas e descobrir que na verdade aquilo era uma arma de laser e não mijo. Logo, todo aquele mijo que eu tinha visto antes era simplesmente mais um bug da versão horrível do PC. Eu te odeio, Galinho Chicken Little do PC, você não faz ideia. Finalizando então a destruição de bolas dessa área, a gente consegue liberar a ponte pra ir pra próxima parte do jogo. E chegando até a próxima parte, a gente descobre que toda essa área é feita em gravidade zero e que, na moral, essa parte é foda, não tem como negar. Cara, olha que fase foda, calma aí, olha isso aqui. Ó. Peraí, como assim o Galinho Chicken Little tá quase voando? É que a gravidade tá slow. É porque quando a gente tá no espaço, eu esqueci a explicação. Ele não tá no espaço, provavelmente ele tá caindo com estilo. Aí lacrou, hein? Mitou. Isso não é voar, é cair com estilo. E importante falar que essa é mais uma fasezinha de coletar moedinhas, dessa vez na gravidade zero, e provavelmente a fase mais legal desse jogo inteiro disparada. Talvez não disparada, a fase da queimada era muito foda também, mas essa fase é legal. E aí no fim, coletando as 15 moedas, a gente pode finalmente passar pra próxima parte do jogo, aonde a gente de novo tem mais uma fase de nave. E que sim, eu sei que a gente parece muito dentro do interior de uma bunda, assim, mas a gente não tá, eu juro, é só uma caverna alienígena. E sendo essa mais uma fase que eu só vou ignorar e pular, porque ela não é legal, ela é só pra comer tempo, e é isso, eu não ligo pra ela. Acho que a única coisa que importa dizer é que no final dessa fase a gente tem simplesmente uma boss battle contra uma nave alienígena gigante. E conseguindo finalizar esse simulador, o galinho encontra uma máquina de refrigerante dentro da nave alienígena. E ele mais uma vez resolve fazer o plano dele de se amarrar e se lançar com o refrigerante pra poder chegar até o terminal de controle. Tendo então uma última fase com o Chicken Little, onde a gente tem que tentar desviar dos obstáculos pra conseguir chegar até o painel. E que finaliza com o galinho chegando até o lugar onde tava o pai dele. Só que antes do galinho ficar feliz, ele percebe que aquele lugar onde o pai dele tava, na verdade era um núcleo que servia como bateria para um robô gigante que era o protetor da nave. E acredite se quiser, mas na fase final de Galinho Chicken Little a gente tem simplesmente uma boss battle contra um robô nave gigante. E que foi provavelmente até agora o maior desafio do jogo, já que o objetivo era você acertar as bolas que ficavam na cabeça desse robô. Se por acaso você errasse, o robô virava instantaneamente na sua frente e te dava um tiro tirando uma vida de graça. E enfim, o objetivo é você tentar não tomar tiro desse robô e tentar destruir todas as bolas que ficam ao lado da cabeça dele. E aí quando você finalmente conseguiu, o robô vai ficar ereto, se é que você me entende, e aí pra poder passar essa parte você tem que acertar uma bolada na ponta do pincel, e isso definitivamente foi a coisa mais estranha que eu já falei hoje. E aí por fim, quando você vai destruindo o robô, ele vai ficando mais difícil, com os padrões mais complicados de acertar, e acho que eu sou obrigado a falar, mas que por algum motivo essa batalha inteira me lembra muito a GLaDOS de Portal 2. Só que o mais curioso é que Galinho Chicken Little The Game saiu 2 anos antes de Portal. E eu sei que eu não posso bater o martelo aqui, mas seria extremamente curioso se Portal 1 tivesse se baseado em Galinho Chicken Little
the game. E aí, por fim, depois de conseguir destruir a GLaDOS e acabar com o pincel dela, a gente finalmente consegue passar de parte. Isso a gente vê que destruindo a GLaDOS, o pai do galinho Chicken Little é liberto. Nesse momento, eles de novo são abduzidos pelos aliens. E a gente vê que eles já conseguiram absorver praticamente toda a cidade. E é aí que o líder dos alienígenas aparece pra confrontar o pai do galinho e perguntar o que eles estão fazendo com o filho deles. Eles então ordenam que o pai do galinho deixe o filho deles ir embora. No momento em que o líder alienígena ia matar todos ali, o mini alienígena aparece falando que o galinho cuidou bem dele nesse tempo. E aí por isso ele resolve que vai soltar todo mundo que tá lá. Só que como nada podia ser tão simples assim, a gente vê que o porco, a pata e o peixe ainda estão presos dentro da nave. E nisso, usando a pata, o porco e o peixe, a gente tem que tentar escapar da nave antes que os alienígenas vão embora e eles sejam levados. E aqui eu preciso falar que depois de tantas fases que eu já tava fazendo, e sendo 2 da manhã, essa era a fase mais complicada que eu já tinha passado. Porque o tempo era extremamente curto e se eu deixasse de pegar qualquer relógio, eu tomava um time's up e era obrigado a recomeçar a fase do começo. Só que foi aí que de repente um milagre aconteceu. Eu não sei se era o horário, eu não sei se eram as condições, mas de repente, durante uma fase, eu senti que Deus esteve ao meu lado. Depois de ter perdido um relógio, eu achei que eu não conseguiria mais finalizar essa fase por ser muito complicado. Mas foi aí que, de repente, a mão de Deus me empurrou até o exato final da fase no momento em que eu precisava às 2 da manhã, me possibilitando assim finalmente finalizar a nossa aventura com Galinho Chicken Little the Game, mostrando um belo final aonde no fim de tudo o pai do galinho começa a acreditar nele e a cidade inteira sabe que ele não é mais um mentiroso. Ah, o porco, a pata e o peixe caem do céu em alta velocidade e explodem no chão e o jogo não fala se eles estão bem ou não, então eu acredito que todos eles tenham morrido. E no fim os aliens simplesmente vão embora e deixam o galinho Chicken Little vivendo junto com o pai dele e o filme acaba no maior clichê de filme infantil da Disney. Mas é aí que a gente vê que um ano depois foi lançado um filme do galinho Chicken Little. E aí nesse filme eles transformaram o galinho Chicken Little no Super Cock Chicken Little, o peixe em um super peixe telepata, a pata em uma pata muito sexy e até mesmo o porco se torna um super javali épico e foda, dando um final épico pro jogo. E como forma de comemoração por você ter chegado até o final, no jogo você ainda tem um bônus onde você joga uma mini fase dentro daquele filme. E algo que é extremamente curioso que eu não posso deixar de falar é que algum tempo depois foi lançada uma continuação do jogo do galinho Chicken Little, focado exatamente nesse filme com o Super Cock Chicken Little e a pata muito sensual. Talvez algum dia eu volte para dar uma olhada na segunda versão do jogo, mas ela definitivamente parece ser extremamente pior que a primeira e não parece ser um bom jogo, dito que a única gameplay que eu encontrei tinha 4 pixels de qualidade, mas que honestamente eu prefiro deixar isso aí pro Ironic do futuro, porque né, eu não tô afim de jogar isso hoje. E esse foi Galinho Chicken Little The Game. Um jogo que eu honestamente esperava não rever aqui no canal, porque eu sabia que ele não era muito bom, muita galera reclamava que o jogo era muito bugado, mas honestamente, o jogo é bom sim. Pra quem deu uma chance pra Futurama The Game, que foi provavelmente o pior jogo de Play 2 que eu joguei na minha vida, Galinho Chicken Little é extremamente divertido. O jogo é sim legal pela nostalgia, mas as fases são legais de jogar, ainda mais se você estiver com amigos em cal pra falar bobagem, que sendo sincero, como um jogo da sua infância, eu acho que vale a pena sim você rever, não a versão da Steam, a versão da Steam é uma merda, não encoste nisso, arranje a versão de PlayStation 2 daquela forma lá, tá ligado? Vai lá, compra o produto original, compra o disco original e dá, tá ligado? E é isso, e vai lá. Por mais é isso, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreve que a gente tá quase batendo 90k. Tô postando esse vídeo, a gente bateu 85 mil hoje, então muito obrigado pra todo mundo. Aí na tela eu vou deixar minhas 2 últimas reviews aqui do canal, a review de Helltaker, que mano, até agora foi o vídeo mais bem visto no canal, muito obrigado a todo mundo. E a minha review de Undertale, que tem 1 hora e 40. Eu tinha muita coisa pra falar daquele jogo, então eu espero que você goste. E claro que antes de ir embora, eu não podia deixar de agradecer os membros do canal que ajudam esse canal a se manter todos os meses, com um salve especial pro Cabeça, que assinou o nível de membro insano. Ele realmente é insano por ter gastado esse dinheiro. Haha, que otário, menos 20 na conta. E claro que não menos importante também, um salve especial pros membros irados do canal. Sei lá, moleque, Pablo Foda, Serjão Samura, Ian Brights, Kaká Saive e Lucas Maia, que assinou como mais novo membro irado. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo e nos vemos na próxima semana com mais um vídeo. E se inscreve pra bater 100k, mano, é um sonho muito importante. E se você não se inscrever também, eu vou sequestrar sua família inteira, então é a sua escolha, tá ligado? Tipo, eu amo minha família, então se inscreve.